Bem-vindo a essa aula e agora nós vamos falar sobre o assunto que importa, que interessa realmente aqui, né? Que é a gente aprender a vender como afiliado. Então, nessa parte de vendas, eu vou explicar um contexto geral de como que funciona uma venda para um afiliado de maneira geral. Então, a primeira coisa que você precisa entender é as estratégias para você conseguir vender como afiliado. Para você conseguir vender como afiliado, você pode vender sem aparecer ou aparecendo. Basicamente, essas duas estratégias que existem. É você colocando o seu rosto para conseguir criar conteúdos e falar sobre o assunto, ou então você não aparecer e falar sobre o produto que você está vendendo. É ou aparecendo ou não aparecendo. Não existe um outro meio termo. Ou você aparece ou você não aparece. Em algum ponto, você vai acabar falando com pessoas. Então, você pode falar com pessoas não aparecendo, então você vai utilizar uma estratégia sem aparecer, ou você vai aparecer e vai criar conteúdo sobre aquele determinado assunto em algum lugar para você conseguir trabalhar. Basicamente, são essas duas estratégias que tem como afiliado. Beleza, entendemos isso, como que funciona o sem aparecer de maneira geral. O sem aparecer, você vai criar um caminho para o lead. Quando a gente fala lead, é o nosso potencial cliente, a pessoa que pode comprar o nosso produto, vai criar um caminho para o lead sem necessariamente ver você. Então, sem aparecer é isso. Então, quais são os caminhos que existem quando você não aparece? É você gerar tráfego direto ao produto. Você não vai ser o pilar principal da comunicação com a venda do produto. Você vai ser somente a pessoa que vai pegar o seu link de afiliado e vai levar diretamente para o produtor. Então, você faz um tráfego direto para aquele produto. Você vai levar a pessoa diretamente para aquele produtor. Então, este é o caminho. Esse é o caminho sem aparecer. Este caminho aqui é o caminho mais caro que existe para um afiliado. Por que eu estou falando isso? Porque tráfego direto ao produto é um tráfego extremamente caro. Nós iremos falar daqui a algum tempo sobre a criação de conteúdo, alguns pontos ali para a gente conseguir trabalhar com tráfego pago, tráfego orgânico, alguns pontos na próxima aula. Mas o que acontece? Quando você leva o tráfego direto para o produto, você acaba não passando por você. Então, isso encarece ou o tempo de criação de conteúdo, ou então encarece o custo que você vai ter para poder levar essa pessoa até a página. Entenda, perceba, mercado digital, para você conseguir ganhar dinheiro, você vai ter que investir tanto em tempo como dinheiro. Às vezes você vai investir muito mais tempo do que dinheiro, a maior parte a minoria vai investir mais dinheiro do que tempo. Eu comecei investindo muito mais tempo do que dinheiro, porque eu não tinha como investir muito dinheiro no começo para conseguir trabalhar. Da mesma forma, eu imagino que você também seja. Então, você vai investir o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Então, é por isso que eu estou fazendo esse treinamento aqui, para você fazer de forma assertiva. Então, o tráfego direto, que é o tráfego que a gente fala que você não aparece, que você só leva as pessoas direto para a página de vendas, é o tráfego mais caro financeiramente. É o que mais vai trazer retorno rápido para você, mas é o tráfego que você vai gastar mais dinheiro para conseguir ter resultados. Muitas vezes, como afiliado, você vai testar produtos e não vai compensar trabalhar com o produto. Por que eu tô falando isso para você? Porque a comissão do produto, lembra que a gente viu dentro da plataforma? Normalmente a gente vai escolher produtos de 40% a 60%. A quantidade de pessoas que tem que ir para aquele público, para aquele link em específico que você divulgou, é muito pouco para o valor investido que você vai conseguir receber de volta da comissão, porque você vai gastar com tráfego. Então você vai pagar uma ferramenta, pode ser YouTube, pode ser Instagram, pode ser qualquer ferramenta de tráfego pago que exista. Você vai gastar dinheiro para conseguir levar as pessoas para aquela página. Só que quando você recebe a comissão de volta, muitas vezes não compensa para você. Então, não compensa você fazer tráfego direto para o produto, principalmente se você está começando, porque você precisa acertar o produto, você precisa acertar a campanha, você precisa acertar o público. E é um conhecimento técnico que você não tem neste exato momento.
Então, eu ensino isso também dentro da comunidade EAD para você conseguir trabalhar com alguns produtos em específico, mas não para tráfego direto. Eu sempre vou ensinar a passar por outros pontos para depois você vender. Por quê? Porque a venda é a consequência do produtor conseguir ver pessoas ali, ele criar uma página persuasiva e converter. Mas existem caminhos que você pode criar sem aparecer aqui, que são aí sim as estratégias que eu ensino a quem não quer aparecer, para levar pessoas de uma forma mais barata para a comunicação. Então aqui, quando você faz o tráfego direto, você vai acabar gastando mais dinheiro. Agora, se você levar pessoas para pontos estratégicos da comunicação do produtor, você vai ter uma assertividade mais alta, porque vão chegar pessoas que vão estar mais qualificadas para você conseguir levar para as pessoas ali na comunicação, e o seu custo vai ser um pouco menor. Então, sem aparecer, quando as pessoas falam de vender sem aparecer para um afiliado iniciante, pode ser você vender pelo WhatsApp, pode ser você vender criando uma página, então pode ser uma página no Instagram, no Facebook, você criando uma página ali falando sobre aquele produto. São partes estratégicas que você vai fazer. Então, sem aparecer, ao invés de você fazer isso aqui, que você vai gastar mais dinheiro, você vai levar para pontos estratégicos da comunicação do produtor. No meu caso, todos os meus afiliados, quando trabalham com o meu produto, aqui dentro dos links de divulgação, eles têm esse curso aqui para eles poderem divulgar. Eles têm a reunião semanal que se tornou este curso agora, que é um Hot Leads, que a gente trabalha, que é uma isca digital. Então, eu mando iscas digitais para os meus alunos ali, para eles poderem estar divulgando o produto. Eles têm algumas outras páginas do meu site que eu já deixei aqui pronta, como página de equipamentos, de ferramentas, que já marcam também os links de afiliado deles. Mas, além disso, eles também usam muito a minha comunicação no dia a dia. Meus conteúdos aqui no YouTube, meus conteúdos aqui no Instagram, meus conteúdos no Pinterest, meus conteúdos no TikTok, porque eles podem criar links de divulgação. Então, quando você for escolher produtos, aqui, por exemplo, uma conta teste que nós temos aqui, eu consigo divulgar este link aqui, que é da Hotmart, eu consigo divulgar este link aqui, que é um vídeo do meu canal no YouTube. Para vocês. Então, tá vendo? É um conteúdo que eu criei que o meu afiliado divulga. E aqui passou por dentro da Hotmart e marcou os links dele. Tudo isso daqui eu ensino dentro da comunidade EAD Legacy, onde eu explico passo a passo como que você utiliza essas ferramentas aqui. Porém, todas as comunicações eles conseguem colocar aqui dentro da base deles para eles poderem divulgar. Então, eles são estratégicos nesse ponto. Ao invés de levar as pessoas para a página de vendas do meu produto diretamente, eles levam para pontos de comunicação que eu ensino para depois eu acabar vendendo para essas pessoas. Então, quando você for trabalhar sem aparecer, trabalhe com produtos que tenham iscas digitais. Então, se você entrar nos seus links de afiliado, você vai ver. Vai estar marcado aqui, ó, nos links para afiliados. Vai estar marcado Hot Leads, se você tiver na Hotmart. Vai estar marcado curso gratuito. Vai estar marcado e-book gratuito. Vai estar marcado alguma coisa gratuita para você divulgar aqui. E se você for trabalhar aparecendo, aí o game muda muito, muito. Porque aparecendo, você vai criar uma coisa chamada autoridade. Eu, quando eu trabalhei com uma afiliada, desde o primeiro momento, eu me tornei uma autoridade no nicho de marketing digital. Por quê? Porque quando eu comecei a criar conteúdos, quando eu comecei a ser estratégicas na minha criação de conteúdo, as pessoas começaram a me enxergar como uma autoridade no assunto. Então, quando você aparece na câmera, você aparece nos seus stories no Instagram, você cria conteúdo no seu feed, você aparecendo falando sobre um assunto, não falando necessariamente, mas você aparecer a sua foto, a sua imagem ali, você se torna uma autoridade naquele assunto. Então, se alguém, por exemplo, quiser quiser saber sobre marketing digital para os meus alunos, ele não fala, olha, a Rayane ensina XYZ a fazer isso, isso e aquilo, pelo valor XXX. Por quê? Porque eu sou uma autoridade no assunto, porque eu falo sobre este assunto, eu tenho dominância sobre o assunto. Então, quando você aparece, você se torna uma autoridade no assunto. Rayana, para ser afiliada, eu preciso ser uma afiliada autoridade?
Não precisa, como eu mostrei para você aqui, você pode trabalhar sem aparecer. Porém, você vai gastar aqui dinheiro para você conseguir fazer esse caminho aqui. Aparecendo como autoridade, você vai utilizar caminhos onde as pessoas estão, que elas podem chegar até você de forma orgânica, mas o que você vai colocar? Tempo para você conseguir criar conteúdos para as pessoas comprarem de você. Então, aparecendo, você vai criar conteúdos para você conseguir ter resultados. Então, você vai criar conteúdos onde você vai colocar um funil de vendas. Eu sei que eu tô falando um monte de coisas técnicas, isso daí eu falo mais aprofundado dentro da comunidade, porém é necessário você entender que existe esse contexto. Então, eu crio conteúdo dentro de um funil de vendas para levar para uma venda. Então, perceba, a autoridade, você vai ter pontos maiores de contato. Então, eu tenho o meu Instagram, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu TikTok, eu tenho meu Pinterest, tudo falando sobre esse determinado assunto. Eu me tornei uma autoridade no assunto aqui. Para ser um afiliado, eu preciso criar esse tipo de conteúdo? Não necessariamente. Os meus afiliados, eles são autoridades, só que eles divulgam os meus conteúdos ao invés dos deles. Então, um afiliado estratégico, ele vai pegar os conteúdos que ele aparece, então ele vai criar conteúdos ali, mas vai levar para o produtor. Ele vai fazer um caminho de mostrar a sua cara como um aluno sobre aquele assunto que ele está falando e leva para o produtor. É assim que um conteúdo vai realmente ser tratado como uma estratégia. E aqui, falando nesse assunto exatamente de aparecer ou não aparecer, ser autoridade ou não ser, você vai ser uma autoridade a partir do momento que você escolheu muito bem o seu nicho e você escolheu muito bem os produtos que você vai trabalhar. Um produto, 2 produtos, 3 produtos, a forma que você escolher. Você só vai fazer isso quando você estiver apto, né, se sentir apto a conseguir falar sobre aquele determinado assunto. Então, aí você vai trabalhar como autoridade. Nesse meio tempo, você pode trabalhar sem aparecer ou então criar páginas ali para você conseguir gerar tráfego de forma orgânica. O principal ponto que eu quero falar para você, a escolha de páginas de destino correta. Como eu falei para você, não vai mandar tráfego direto para a página de vendas. Você vai levar para outros pontos de contato, que nem os meus alunos aqui, eles têm esses pontos de contato. Então, essa aqui é uma página que tem dentro do meu site. Eles podem levar a pessoa para essa página aqui, então a página dos meus produtos que eram separados, tudo mais. Aqui dentro também da Hotmart, eles levam para a inscrição da reunião semanal. Então aqui é um outro ponto de contato. Sempre que você for trabalhar como afiliado, para você ter mais conversões, para você conseguir ter mais resultados, tente mandar os leads para página de captura, para páginas de curso gratuito, de e-book gratuito, que tenham essa marcação de hot leads configurado pelo menos, que tenham um curso grátis ali, que tenha algum conteúdo gratuito. A sua conversão vai ser muito maior. Se você, como afiliado, não quer criar conteúdo, você precisa entregar conteúdo para as pessoas conhecerem aquele produto como uma amostra grátis, para daí sim a pessoa comprar aquele produto. E é exatamente nós, produtores, temos essa obrigação de fazer. Então, você vai escolher produtos que tenham essas iscas digitais, esses imãs digitais para trazer. Os meus afiliados têm muitas iscas digitais para eles trabalharem, porque eles têm os cursos, eles têm os meus vídeos, eles têm os meus canais. Você tem que escolher um produtor dentro do seu nicho que disponibilize alguma dessas ferramentas para você poder trabalhar. Se você escolher um produto que não tem nada disso, não é um bom produto para você trabalhar como afiliado. É melhor você trabalhar com um produto que tenha mais concorrência, que tenha mais relevância, mas ele te dá mais ferramentas de trabalho do que você focar de fato em vender um produto que não tenha tanta concorrência, mas você tem muito mais trabalho para você fazer. Porque se você for montar toda essa estrutura para você trabalhar como afiliado logo de início, o seu custo vai ser muito maior. Então é por isso que eu disponibilizo tudo isso daqui para um afiliado iniciante começar a trabalhar comigo. Por quê? Porque daí ele já tem toda essa base, ele já consegue trabalhar com tudo isso, eu tenho um treinamento focado só para vender os meus produtos dentro da comunidade EAD, e aí ele aprende a trabalhar de fato com esses produtos aqui. Então você precisa escolher produtos que tenham essa base para você trabalhar como afiliado, que é para você escolher um bom programa de afiliado. Então, para você conseguir trabalhar como afiliado profissional, sabendo escolher os produtos bem passo a passo, como tudo que eu expliquei aqui para você agora, mas na tela do computador mesmo, você entrando, escolhendo o produto, perguntando para mim se esse produto é bom, se esse produto não é, dentro da comunidade EAD Legacy, você vai conseguir fazer isso. Então, eu te vejo na próxima aula.